E aí, Renan, cara, te perguntar, depois quero ouvir o Luciano também, obviamente, quanto a isso, porque ontem é um jogo marcante também, não só pelo placar, por ter vencido, tirado essa pressão, mas pela atuação sensacional, mais uma vez, né, na minha opinião, do Lucas Ferreira e do Alves, né? O Alves ontem jogando com uma tranquilidade, com uma serenidade no meio do campo, deu uma puta assistência, a gente vai falar do lance que pra mim foi pênalti nele, mas assim, deu um show ontem e é um primeiro tempo avassalador, como está aqui no nosso GC do São Paulo, conseguiu de fato, né, fazer dois e poderia até ter feito mais, depois sofre um pouco, a gente vai comentar um pouco a oscilação e também as aspas aí então do Zubeldia, mas cara, o que falar de Lucas Ferreira e Alves, jovens da base, como você também já um dia foi, e que jogam, essa é a quinta rodada do, enfim, Brasileirão, e eles parecem dois veteranos, né, jogando com muita tranquilidade, casa cheia, clássico, tem aquela rivalidade, pressão, aquela coisa toda, e eles, assim, colocaram o jogo no bolso, né, Renan? É verdade, com uma personalidade incrível os dois, o Lucas Ferreira até mais, e nessa história toda tá faltando o Rian, tá faltando um pouquinho de Rian dentro do campo, que possa também dar essa contribuição, porque tem muita personalidade, mas enfim, falando especificamente dos dois que têm jogado mais, um detalhe no lance do gol do Matheus, do gol do Matheus, não, do gol que ele faz assistência para o André. A assistência é espetacular, é de uma visão de jogo e uma qualidade na execução, porque você visualizar aquilo é um detalhe. Você executar, colocar a bola no lugar certo para o cara chegar finalizando de primeira é outra completamente diferente. Eu até tinha essa visão muitas vezes, só que não tinha capacidade de executar o passe da forma que o Matheus fez. Só que tem um pouco antes, segundos antes disso acontecer, é o quê? Dois detalhes importantíssimos que vinha acontecendo muito pouco no São Paulo. A movimentação do Matheus para receber uma bola do Marcos Antônio quebrando linha. Isso que é um detalhe importante. Outro detalhe, hein? Marcos Antônio tá jogando bola, hein? Tá jogando muita bola o Marcos Antônio, minha opinião. Então ele acha um passe vertical, quebrando linhas, por quê? Por causa da movimentação espetacular do Alves nas costas. Você estava mostrando os lances aí e ficou muito claro isso daí, Gabriel. E depois ele faz aquela assistência maravilhosa. Os elogios ao Lucas Ferreira, a gente tem, desde o jogo contra o Aliança, a gente vem falando, e não pode, já falei aqui, e não pode quebrar a sequência do menino. Ele está motivado, ele está com confiança, você tem que deixar ele dentro do campo. Né? Eu sei que tem risco de lesão, mas todo mundo tem risco de lesão, né? Mas tem que deixar o menino dentro do campo. Ele está bem, ele está confiante. E um detalhe muito importante desse quarteto mais ofensivo, que daí é 4-2-3-1, né? Com meia específico, da posição, dois extremos, mais um André de atacante, é o comprometimento deles. Ontem no Morumbi ficou muito claro isso daí, e daí quando vai para essa formação que há pouco tempo atrás deixava o São Paulo muito desequilibrado, muito exposto, muito vulnerável, hoje é menos. E é menos, em algum momento do jogo, Chacon, eu concordo com você, que o segundo tempo São Paulo baixa um pouco. Primeiro que não tem como você jogar no mesmo ritmo 90 minutos. Isso é um ponto. O outro é que, mesmo quando estava sendo pressionado, o São Paulo era um time compacto, com as linhas baixas, mas compactas. Né? Difícil do time do Santos penetrar ali essas linhas. Então, isso eu gostei muito, muito por causa do comprometimento desse que está na tela, do Ferreirinha lá do outro lado e do Matheus também. Que eles ajudaram muito na recomposição, ajudaram muito na marcação, e isso é um comprometimento coletivo, para ter um equilíbrio no coletivo. E é isso isso é um detalhe que eu gostei muito ontem no São Paulo. É muito claro que o Zubeldia ele não gosta da formação com 3 zagueiros. É muito claro isso daí. Mesmo quando ele coloca 3 zagueiros de posição, de fato são 2 linhas de 4, porque ele empurra ali o Cédric para fazer a função que é do que quem executa hoje, quem exerce é o Lucas Ferreira, certo? Então, para jogar nessa formação, que é a convicção do treinador, tem que ter muito esse comprometimento, coisa que a gente não estava tendo com aquele quarteto que no começo do ano, o quarteto isso, o quarteto aquilo, meu Deus do céu, o quarteto, e que não deu certo muito por causa disso, muito por causa que deixou o time vulnerável. E isso foi uma coisa que eu gostei ontem também, desse detalhe. Isso é responsabilidade total dos jogadores. Eles executaram de forma brilhante isso daí.
E daquele quarteto que a gente falava no começo do ano, não tinha nenhum dentro de campo ontem, né? Inclusive, um deles que estava no banco nem entrou, né? Então, assim, detalhes importantes para a gente analisar, porque daqui para frente eu acho que cada vez mais esses meninos vão ter espaço, né? E isso aí é por eles. Eles estão mostrando que essa oportunidade que eles estão tendo agora poderia ter acontecido antes. E nesse momento eles poderiam estar até melhores e mais preparados do que já estão, certo? E repito, um pouquinho de Rian também eu gostaria de ver. Eu queria ver mais do Rian dentro do campo. Eu acho que ele poderia também contribuir junto com esses meninos que têm ajudado. E eles se conhecem, né? Querendo ou não, eles se conhecem, acostumados a jogar juntos. Um detalhezinho. Antes do jogo, eu indo para o estádio também e eu vejo a escalação. Mudança total do sistema defensivo em relação ao último jogo. Mudança total. Isso é uma coisa que eu não concordo. A mudança total. O Arboleda vinha de um desgaste e tal, jogou contra o Botafogo. Contra o Botafogo, não. Contra o Botafogo, recolhe o Arboleda. Beleza. Agora você recolhe, você tira o sistema todo. Eu não concordo, cara. Mas, entretanto, se você parar para pensar, acho que o sistema defensivo, como um todo, é o sistema que mais você pode fazer alterações e, mesmo assim, não desequilibrar tanto o time. Eu acho que o Juan fez um bom jogo ontem, sobretudo no que diz respeito à bola aérea, que é uma coisa que tem nos preocupado. A gente perde 4 pontos nos últimos 2 jogos com bola aérea para o Cruzeiro, para o Botafogo, e eu acho que ele foi muito bem nesse sentido. O Sabino é um jogador diferente, mais técnico e tal. Eu também achei que fez um bom jogo ali junto com o sistema, junto com o Enzo, junto com o Cédric, né? Mas esse negócio de trocar todo mundo, um sistema inteiro, por exemplo, daqui a pouco vai ter que trocar os volantes. Mas eu não sou de acordo de tirar os 2 de uma vez só. Você tira um, né? O Alisson tá mais gastado. Você coloca ali o Negruti, o Bobadilha e mantém o Marcos. Para próximo, porque assim, eles estão se completando, eles estão na confiança, eles estão com ritmo. Se você tira todo mundo de um sistema, é perigoso com a questão do ritmo de jogo, na minha opinião. Mas, enfim, deu certo num clássico e a gente sai ontem com uma bela vitória que dá um respiro aí para a sequência do trabalho. Exato. Senna, queria te ouvir sobre Lucas Ferreira e Alves ontem no Morumbi. Cara, sangue novo pro time. Acho que isso só reforça mais que a percepção de todo mundo estava meio que certa, né? Porque há quanto tempo a gente fala aqui, não só com o Zubeldia, mas com outros treinadores, que o Luciano não funciona ali no meio. Não dá certo. Deixa o time mais engessado. O Luciano, num momento ruim, também acaba não ajudando o time, né? E eu acho o Luciano importante para o elenco. Acho que ele é um cara que sabe finalizar e ele tem que estar no elenco. Mas não funciona ali. E também não é demérito ou pecado nenhum, Luciano, Caleri, sei lá, outros jogadores, irem para o banco de vez em quando. O Caleri agora, infelizmente, pela lesão, e o Luciano agora por não estar num bom momento, né? Mas a entrada do Matheus no meio de campo dá uma dinâmica. E ontem no pré-jogo eu lembro que eu falava aqui, cara, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse ataque aí, com o Ferreirinha de um lado, que tá num ótimo momento, o Lucas Ferreira do outro, que ele é muito forte fisicamente, ele é um garoto, mas ele é forte fisicamente, né? E depois eu até vou fazer uma comparação ao Rian, que eu acho que é por isso que o Rian não tem entrado tanto, tá? Mas o Lucas Ferreira, ele tem um lance, cara, que ele ganha uma dividida com um jogador do Santos, que ele recupera uma bola no ataque, que é força física. Isso, o lateral, exato. É força física pura. Ele recupera uma jogada ali e tal. E o São Paulo ganha uma agilidade tão grande que o São Paulo sufoca o Santos no começo. Quando o São Paulo faz o segundo gol, eu tava comentando com o Raí, eu falei, cara, se continuar nesse ritmo e o time aguentar fisicamente, vai ser negócio de 3 ou 4-0 aí, já no primeiro tempo. E poderia ter saído mais. Tem coisas muito positivas do jogo de ontem, mas tem algumas coisas aí que preocupam, que eu acho que deixa o torcedor tenso em tentar entender o que acontece, né? Então, falando da parte boa rapidamente, e da parte preocupante também, para não alongar muito, é fantástico essa formação
com 2 extremos, né, as 2 pontas, Lucas de um lado, Lucas Ferreira do outro, o Matheus vindo de trás, trazendo esse sangue novo, essa mobilidade. Ele não tem porte físico ainda, né? Você vê que ele toma alguns trancos ali, não consegue ganhar na dividida, mas, pô, ele tem agilidade, assistência, visão de jogo. O André Silva é um atacante mais móvel que o Caleri, né? Ele sai mais da área, ele tem uma característica diferente, né? Então, interessante de ver. E o Zubeldia, ele fala uma coisa importante na coletiva, né? Que para quem está com birra com ele, não vai, vai achar que é coisa negativa e tal, mas eu achei importante quando ele fala da parte da bola aérea. E, de fato, isso pesa muito. Você tem o Alisson e o Marcos Antônio, que são de estatura baixa no meio de campo, e o Matheus. Então, você tem um meio de campo que é muito baixo em estatura. Quando você tem uma segunda bola na área, o São Paulo estava perdendo todas, né? Sobra de escanteio, cruzamento na área, o São Paulo estava tendo dificuldades. Então, você tem que ter um equilíbrio nisso aí também. Então, é um ponto de atenção. E outro que eu queria jogar aqui também é a parte física. Eu não sei se é exatamente isso, mas o São Paulo tem caído muito no segundo tempo, cara. O São Paulo, eu não sei se cansa ou se há uma desconcentração, não sei se é a palavra certa que existe, né? Mas o São Paulo, ele dá uma perdida. Então, contra o Botafogo foi assim, contra o Cruzeiro, contra o Sport, ontem de novo, a gente correu um risco desnecessário, claro que a arbitragem ferrou o São Paulo, vamos falar disso, mas a gente toma um sufoco ali desnecessário no fim, porque o placar estava apertado, e porque o São Paulo deu uma cansada. Então, tem um pouco disso, e até como o Paulo Nobre fala aqui, e eu fico tranquilo de poder falar isso, porque eu acho que isso não pode ser interpretado como birra. O Zubeldia, ele demora para mexer. Contra o Botafogo, ele demorou muito, e ali eu achei que foi muito na conta dele. Ontem, ele mexeu mais cedo, então ele recua o Ferrarese de terceiro zagueiro ali, ele reforça a defesa, né, o lado direito, para evitar o erro contra o Botafogo. Pelo menos a gente vê que ele aprendeu com aquilo ali. Mas demorou um pouco a mais. Talvez se ele mexer um pouco antes, e eu entendo também que faltam peças. Você olha para o banco e você fala, puta merda, quem que eu vou colocar, cara? Não tem muita opção. Mas eu acho que se encontrar esse equilíbrio aí, cara, o São Paulo ele vai competir muito bem, tem totais condições de ganhar no Paraguai amanhã, o Gabriel.